Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Dando continuidade aqui às nossas entrevistas exclusivas para o nosso evento Protection Day 2022. Trago agora aqui para vocês um conterrâneo aqui do Rio de Janeiro, meu grande amigo Luiz Gomes. Então, sem muitas delongas, tá? Luiz, muito obrigado por você ter aceito esse convite para estar aqui conosco, batendo um papo, e diga para quem está te assistindo quem é o Luiz Gomes. Muito boa tarde, né? Boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário aí que estiverem nos vendo. Jorge Luiz, muito obrigado pelo convite, né? Aí nossa sessão de entrevistas, né, para o Protection Day 2022. Bem, eu me chamo, né, Luiz Gomes, eu possuo 2 filhos maravilhosos, o Luiz Henrique, de 18, e a Sofia, de 6, tá? Trabalho, minha formação é administração de empresas, tá? Eu possuo uma pós-graduação em pedagogia, possuo uma especialização em tributário e controladoria, tá? Trabalho com compliance desde 2016, tá? Integridade, programa de integração, né? Junto ao poder público estadual, né? E estou aí, fiz parte de uma turma, né? Fui selecionado, né, dentro de uma turma para participar de um grupo de profissionais de proteção e privacidade. Eu estava estudando num grupo de lei geral para participar de um projeto onde estava sendo criado o portal Serpro Educa, tá? O portal do Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados. E aí eu fui chamado a participar também, e aí nessa oportunidade, né, eu pude me participar do treinamento e receber certificação profissional pelo SERPRO como DPO, como encarregado de dados. Recebi também certificação profissional como encarregado de dados, que é uma vertente sob um olhar mais do ponto de planejamento, de processo, de acompanhamento da execução do programa de adequação. E conheci também, né, meu grande amigo hoje, Damião, né, nosso amigo, e por intermédio dele conheceu o Alan, né, lá, a equipe toda da Somax, que aqui eu deixo o meu grande abraço e a minha estima. Grandes amigos mesmo, o Alan, o Damião, o Pedro, mas eu acho que é de Jamerson, né? A família Somati também Família deixa Somax. aqui um abraço, né? Qual também tem uma grande estima, um prazer de tê-los como parceiros e amigos, né? Inclusive você está chegando de lá, né? Estava lá visitando lá, trabalhando, né, com a LGPD, que isso aí faz parte do nosso dia a dia. E como você estava trabalhando, eu gostaria que você pudesse estar falando aqui para nós quais foram os maiores desafios que você encontrou no tocante à LGPD no ano de 2021? No ano de 2021, assim, eu ingressei no estudo, né, LGPD, primeiro semestre de 20, tá? E 21 eu ainda estava no processo, né, para ser já qualificado, quer dizer, pelo SERPRO, e aguardando a oportunidade de ministrar curso através do portal SERPRO Educa. E nessa aí eu tive um contato com o Damião, por causa das reuniões a gente participava, né? Nós fomos praticamente amigos de turma, né? Colegas de turma. E aí eu tive um contato com ele, 2, 3, onde eu falei do meu interesse, né? Relacionado não só à facilidade que eu possuo no aprendizado de coisas novas, mas assim poder correlacionar toda a experiência que eu tenho na parte de governança, né, como avaliador da Fundação Nacional de Qualidade, né, no programa de excelência em gestão, né, do MEG, no modelo Excelência em Gestão, aliás. E aí nasceu, né, a oportunidade que o Damião conseguiu para mim e que culminou, né, conforme você muito bem colocou aí, nessa ida minha, né, agora lá estive em Camboriú visitando um grande cliente nosso, uma grande empresa com atuação até internacional, onde nós ficamos ali, né, Pedro e eu, né, parte da equipe de Damião lá da LGPD da Somax, fazendo mapeamento dos dados desse grande cliente, né, e nós ficamos ali 2 dias inteiros, praticamente 8 horas por dia, né, fazendo as entrevistas, né, setor por setor, responsável por responsável,
para você montar ali toda a cadeia de tratamento, né, de dados do cliente. Ressalto que não foi o trabalho dessa única visita, né? Isso já vinha sendo realizado antes e ainda ficaram para uma segunda oportunidade dois setores, tá? Mas assim, 85% da empresa praticamente a gente já fechou a análise de processo de tratamento de dados. Então, eu quero pegar aí o gancho disso que você falou e trazer aqui um levantamento que a gente ouviu muito no ano de 2020 e 2021. Adequação LGPD em 3 dias, em 24 horas. Você falou aí que você ficou 16 horas, 2 dias trabalhando direto e ainda ficou faltando 2 setores e esse serviço não começou na visita, já tinha começado antes e vamos dizer assim, ele foi meio que fechamento nessa visita de vocês, né? Como é que pode pessoas estarem falando que conseguem fazer uma adequação de qualquer empresa em 24 horas? Então, aí você acabando de dar o seu relato aí, a gente coloca isso por terra, que isso não existe. A pessoa que chegava perto de você assim, ó, faça a sua adequação em um mês, meu irmão, vai embora, porque não tem como isso acontecer. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, meu amigo, aproveitando a sua expertise, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, aqui na capital, acredito que aí em Volta Redonda também esteja assim, muitas empresas não têm nada de infraestrutura de TI, não tem ali uma rede, eles têm ali um roteadorzinho que liga uma coisa na outra ali, e capengando eles trabalham assim. É possível, sem o mínimo de infraestrutura, você conseguir fazer a adequação à LGPD? Muitos clientes, essa pergunta é importante, porque não só na parte da segurança da informação, né, que até mesmo na metodologia SOMAX, né, de adequação, ela representa a maior parte do processo, né, que é a segurança da informação, lá no atendimento, né, as medidas técnicas, né, organizacionais, administrativas, visando proteger os dados pessoais dos titulares. Mas, assim, eu costumo dizer, Jorge, que tanto na parte organizacional quanto na parte da segurança da informação, a gente não pode confundir estrutura com tamanho, né? Você pode ter, sim, um servidor pequeno, né? Simples, né? Ali com rede de HDs ali para fazer uma cópia espelho em segurança, para depois subir para a nuvem, um backup externo, e assim você ter ali numa empresa pequena, né? Uma estrutura mínima, porém adequada ao que a lei geral exige, né? Quando a gente faz isso, leva isso para a parte de governança e estrutura da empresa, mas você comentou que no mapeamento você tem 8, 9 setores diferentes. Aqui na minha empresa a gente possui um empregado. Então, aí o que eu digo? Não, você possui um empregado, não quer dizer que nós não tenhamos que mapear e validar os processos, atividade por atividade, agrupando-as como se um setor fosse, né? Independente se uma pessoa só vai ser responsável pelos 10 setores. Mas aí você vai mapear os processos como se 10 setores existissem, só que nesse exemplo é uma pessoa responsável pelos 10 setores. Então, assim, o processo ele tem essa questão, né? E aí eu faço essa analogia também para a segurança da informação. Você não precisa ter tamanho, entendeu? Você não precisa contratar uma empresa onde você vai contratar você mesmo para colocar na nuvem, com um servidor caríssimo, com uma ferramenta de desenvolvimento caríssimo. Não tem necessidade, entendeu? Até mesmo porque a lei fala de medidas, né, técnicas, administrativas. Ela não diz o como nem o quanto, né? Ela só diz o que é necessário, né? Então, assim, isso pode sim, e eu vejo causando bastante confusão. Eu quero aproveitar aí também, quando você falou aí, né, medidas técnicas e administrativas. Eu já andei conversando com algumas pousadas e alguns hotéis, onde a primeira coisa que eles vieram para falar para mim foi assim: ó, o meu jurídico já está vendo.
Eu queria que você desse a sua opinião se só o jurídico consegue fazer uma adequação LGPD, se só a parte de TI consegue fazer a adequação, ou é necessário aquilo que a gente vem batendo há tanto tempo da equipe multidisciplinar? A própria lei traz isso, né, Jorge? A própria lei traz essa necessidade, né, da equipe multidisciplinar, porque assim, se na maior parte das nossas atividades, né, até na própria história do mundo, né, a cooperação ela veio solucionar grandes problemas, né? A gente antigamente, né, milhões de anos atrás, era humanamente impossível caçar um mamute, caçar um tigre dente de sabre, entendeu? Mas junta 20 para você ver o que acontece, entendeu? Então, assim, a gente já viu, né, em vídeos, enfim, que ilustram, né, essa época, e aí na LGPD também a questão não só, né, que a união não faz, o pessoal brinca, né, não faz só açúcar, né, a união faz a força também, mas no que tange a lei geral ali, você tem uma amplitude, né, de saberes, né, uma interdisciplinaridade que é exigida, e onde é praticamente impossível, né, Jorge Luiz, apenas uma única pessoa ela deter tão amplo e aprofundado conhecimento, porque assim, o nosso conhecimento, por isso que a gente trabalha com especialização, né? A gente trabalha com especialização, porque ninguém consegue ser especialista em tudo, né? Vai contra até a própria etimologia da palavra, né? Porque você prioriza, né? Eu costumo até brincar, falar que não existe prioridades, né? Existe prioridade de, porque você não tem plural de prioridade, é a prioridade. Então, assim, no caso do conhecimento, da necessidade, você precisa sim de uma equipe multidisciplinar e eu contratei um programa e esse programa está adequado e automaticamente eu estou. Não, o programa de quem você contratou pode estar adequado para quem te forneceu o programa, para você não, né? O jurídico falou que vai me enviar os contratos. Ok, que bom. O jurídico conhece a sua empresa o suficiente para poder estar elaborando, né, sob o olhar da LGPD. O jurídico tem um mapeamento para estar fazendo esse casamento, né, entre ações. Hoje mesmo de tarde aqui com um cliente tirando dúvidas no WhatsApp, né? Ele estava buscando relação da política e assim muito bacana até que um dos responsáveis, né, do Comitê de Segurança conseguiu puxar a responsabilidade do titular de dados, o direito dele de revogar o tratamento, né? Onde eu fiz uma correlação com a política de privacidade, com a tabela de temporalidade, né? Com o mapeamento e lá no final com a política de descarte, né, e eliminação de dados. Então, quer dizer, não tem como você adquirir um documento, né? Você vai ter que, com base na estrutura da empresa, no mapeamento da empresa, estar avaliando esse antes, esse durante e esse depois. Senão, você não vai conseguir um documento só, não vai atingir. E você tocou num ponto aí que nós precisamos fazer depois até uma live falando sobre isso. Que a gente fala muito aqui em proteção de dados, na privacidade dos dados, mas e depois quando a gente pega aquele servidor que está antigo, que a gente só formata ele, achando que a gente apagou os dados, e tanto eu quanto você sabemos que ele só perde a referência, mas ele continua gravado ali. Apagou só o índice. Então, assim, muitas empresas aí descartam em ferro velho, descartam aí, dá para um funcionário, vamos vender aqui, ou dá para um funcionário aqui, né? E a gente Atingiu tem o período, a contabilidade falou que atingiu o período, né? Foi já perdeu, né, o valor ali analisado contabilmente, né? E aí a gente já vai vender aqui por uma fração do preço para o próprio funcionário e está resolvido. Eu já vi, tá? Muitas empresas fazerem isso. E isso daí é responsabilidade do controlador. É vazamento, é vazamento. Então, se eu pego uma informação, dou para a Somax, a Somax daqui a pouco descarta esse computador de maneira errada, e tem um vazamento de dados do Jorge, daquele computador que era da Somax, a quem eu entreguei os meus dados, com certeza a Somax vai ser responsabilizada por isso, porque é um vazamento de dados.
Então, meu amigo, como a gente está desenvolvendo um evento, né, que é para aumentar a conscientização das pessoas em relação à segurança, à privacidade de dados, à própria LGPD, eu gostaria que você fizesse aí um convite para as pessoas que estão nos assistindo pudessem aí estar participando conosco desse evento. Isso, todos os nossos amigos aí, né, do meio, ou da LGPD, ou interessados, né, ou pessoa que ouviu e ainda não sabe, né, do que se trata, do que estamos tratando, né, vem aí, né, de 24 a 28 de janeiro, semana que vem, né, pois sim, já chegando, o Protection Day, aumentando a conscientização acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que as pessoas realmente venham a entender, né, quais são as novas obrigações, né? Qual é a necessidade da adequação, o que é uma ferramenta atende, um único documento atende, enfim, e poder estar esclarecendo todas essas dúvidas, né? Uma equipe de uma pessoa só atende e tantas outras dúvidas que possam estar aí povoando, né, a mente daqueles que nos ouvem e nos veem também. Exatamente. Então, assim, pessoal, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, acesse www.protectionday.com.br e garanta sua vaga nesse evento imperdível. Amigo Luiz Gomes, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos que estiveram conosco aqui nos assistindo e a gente se vê daqui a pouco no evento. Tchau, tchau. Joia, tchau, tchau. Muito obrigado, Jorge. Um grande abraço. Estamos ao vivo, né? Fala, pessoal, dando continuidade aqui às entrevistas exclusivas do nosso evento Protection Day 2022. Hoje eu estou recebendo aqui o nosso grande amigo Hilton Júnior, que vai estar aqui trocando uma ideia, batendo papo comigo. Então, sem muitas delongas, né, Hilton? É um prazer recebê-lo aqui, tá? Diga para quem está nos assistindo quem é você. Bem, Jorge, boa tarde a todos. E é uma pergunta muito difícil de ser respondida esta. Há 50 anos que eu tento responder, né? Mas vamos lá, falando profissionalmente, sou graduado em TI e administração de empresas e possuo várias certificações e também especializações não só na área, como também na área de privacidade. E venho galgando postos, conquistando habilidades em mais de 20 anos no trato com empresários e suas equipes na área financeira. Eu desenvolvi basicamente três ferramentas, o Sacado, o Safado e o Sagesc. O Sacado, Sistema de Administração para Cobrança, Safado, Sistema administração para factorings e o Sagesc administrando empresas simples de crédito. Esse foi o desenrolar da minha atividade profissional até 2019. Em 2019, nesta linha do tempo, eu resolvi pivotar fazendo o curso da TI Exames, a jornada inicial do profissional de privacidade de dados. E aqui eu abro um parênteses, Jorge, para mandar um super obrigado, um super abraço ao Flávio Pinheiro, lá da TI Exames, que oportuniza e vem oportunizando a longa data a formação de N profissionais que, inclusive, participam do próprio G20. A partir deste pivotamento, eu resolvi, junto com outros 4 profissionais, fazer uma empresa de consultoria na área de privacidade, proteção e segurança de dados, a DPO Saudável. Nós acreditamos, Jorge, que são direitos fundamentais para profissionais do nosso nicho que elegemos, da área da saúde, adequarmos médicos, dentistas, fisioterapeutas,
psicólogos, terapeutas holísticos, enfim, toda uma gama de profissionais que está ajudando a comunidade e nós estaríamos também os ajudando nesse sentido. A nossa equipe ela é multidisciplinar, nós temos administração, direito digital, contabilidade, finanças, compliance e, acima de tudo, nós trabalhamos com... Este foco, ele é, Jorge, baseado na metodologia HERO, da psicologia organizacional positiva, que trata a organização, a empresa, como sendo um ente saudável e resiliente a toda essa profusão de coisas que estão no mercado externo. Alguma pergunta, algum tópico, Jorge? Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Quais foram as maiores dificuldades que você teve em relação... Os nossos pilares... Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu gostaria de saber de você quais foram as maiores dificuldades no ano de 2021 que você encontrou na parte da saúde, no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados, as adequações. Como é que está esse setor no quesito LGPD? A maior dificuldade, Jorge, não é nem a conformidade, e sim a evangelização deste segmento. O que, aliás, não é uma novidade. Em vários outros segmentos também se observa este retorno. As pessoas não conhecem ou conhecem minimamente e não querem se envolver de fato com a legislação. A maior dificuldade, portanto, é não só levar a cultura da LGPD, da privacidade, da segurança, da proteção de dados, como fazer com que efetivamente as empresas, as pessoas adotem essas medidas, essas boas práticas, no sentido de também se resguardarem na lei e no ambiente externo. E quais são, meu amigo Hildo, as expectativas que você tem, a sua equipe tem, em relação a esse ano de 2022, em relação às conformidades? Nós, Jorge, vivemos desde a Guerra Fria no mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a partir de 2020, com a pandemia, nós já, segundo muitos autores, estamos vivendo o mundo BUNNY, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Isso significa que escapou a palavra agora, que planejamento não pode ser feito a longo prazo. O planejamento e execução dessas atividades, elas devem ser para já. E neste sentido, 2022, vamos ter que correr não só no processo de evangelização, como também de tornar a jornada de ruptura, de inovação nas culturas das empresas, de fato, num processo coerente e fácil de ser acompanhado e de ser implementado. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Essa é uma curiosidade que me surgiu, né? Nós temos muita coisa em comum, né? Embora eu olhe para o lado da hotelaria, mas a hotelaria e a parte de saúde tratam muitos dados sensíveis. Eu queria saber se nessas visitas que você já fez a clínicas, hospitais, se eles têm processos mapeados
ou eles também não têm nada escrito igual eu encontro aos montes no setor hoteleiro? Eu arrisco, Jorge, a dizer que 95% das empresas que visitamos, quer sejam profissionais liberais, pequenas clínicas e até pet shops, não ouviram sequer falar em processo. Esta é uma guerra que eles têm que combater. Não adianta querer contratar uma solução de adequação, de conformidade LGPD, sem que seus processos estejam efetivamente descritos, tratados e voltados para a privacidade. E, neste sentido, precisamos ter em mente 3 verbos, Jorge: impactar, transformar e evoluir. No impacto, na transformação e na evolução dos processos e, consequentemente, nas regras de negócio de cada um. Você fez um comentário aí que eu quero fazer mais uma pergunta para poder a gente ir aqui esclarecendo bem para as pessoas que vão estar nos assistindo, né? Tem algumas pessoas que acham que você contratou uma ferramenta de adequação LGPD. Não vou fazer aqui menção a nenhuma, mas existem boas ferramentas no mercado, né? E você vai resolver o seu problema. Isso é verdade? Colocou uma ferramenta lá de adequação, de privacidade, vai resolver o problema de um hotel, ou de uma clínica, ou de um hospital? Vai. Seguramente vai criar mais 10, 15, 20, 30 problemas adicionais. Seguramente vai. Tem que ficar bem claro isso, né, Hilton? A questão as pessoas... Mesmo porque, Jorge, se nós formos analisar, independente de nicho, os departamentos das organizações quase sempre não se conversam, não estão conectados entre si. E isso significa que eles estão, na realidade, brigando entre eles e não almejando um resultado global. Eles não têm, de nenhum modo, uma visão holística ou mesmo sistemática do negócio. A gente ouve direto falando aí, né? Eu vou contratar, vou colocar uma ferramenta, vou resolver meu problema, ou então vou contratar só um DPO, ou eu vou pedir só para o meu jurídico dar uma olhada para mim, ou eu vou pedir só a parte da TI. Quando a gente fala, né? Ou vou pedir para o primo. Como a gente fala sempre, né? Equipe multidisciplinar, pessoas. Galera, pessoal que está nos assistindo aqui, não é uma coisa que o Jorge ou o Hilton estão inventando, não. Se você tentar fazer a sua adequação sozinha, ou só com o jurídico, ou só com a TI, está fadado ao fracasso. E muitas pessoas estão cometendo esse erro por falta de conscientização, de evangelização, que foi a palavra que o Hilton utilizou aqui, né? Então, o Protection Day, né, é um evento que vai acontecer na próxima semana, né, onde nós vamos aumentar a conscientização de todos os titulares de dados, porque titular de dado, independente se vai ser da farmácia, se vai ser da clínica, se vai ser do hotel, se vai ser do supermercado, do restaurante, todos precisam conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me arrisco, Wilton, a dizer aqui de que a lei ela vai ser tão benéfica também para nós, que muitos erros que nós cometemos hoje no quesito segurança da informação, a gente vai parar de cometer por causa da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente qual é a sua visão, a sua opinião em relação ao que a segurança da informação pode trazer de benefício para nós titulares de dados.
Basicamente, Jorge, a questão de saber que os meus dados estão sendo bem tratados e tratados de acordo com as expectativas que eu tenho é o fundamental. A segurança da informação, através de suas políticas, elas vão fazer com que as organizações realmente se deem conta de que, apesar de elas serem PJ, elas são comandadas por pessoas físicas. O seu staff, o seu C-level, na realidade, são pessoas. Seus gerentes são pessoas. A linha de produção são pessoas. Seus clientes são pessoas. E a segurança, ela deve prover recursos para que todas estas pessoas, independente de nós, enquanto titulares, e essas pessoas que trabalham para nós, todos tenhamos nossos dados bem guardados e tratados de maneira a cumprir todos os pilares que a segurança ela pressupõe. E assim, eu lembro, Jorge, de que em 98, o Steve Jobs falou o seguinte: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. E nós devemos fazer nesta evangelização para os titulares de dados, basicamente o mesmo que aconteceu há 30 anos atrás, lá com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, onde as pessoas iam para as portas das lojas brigar pelos seus direitos. Nesse sentido, então, enquanto titulares, devemos brigar. E é a palavra mestra para isso, junto a estas organizações. Perfeita colocação. E agora eu gostaria que você pudesse, então, fazer um convite para quem está nos assistindo para vir participar conosco do nosso evento Protection Day, por gentileza. Pessoal, de 24 a 28 de janeiro, das 18 às 22 horas, teremos a participação de profissionais não só do Brasil, como da Europa, da África e outros continentes, trocando figurinhas, trocando informações, compartilhando experiências, para que efetivamente tenhamos no nosso Brasil a LGPD sendo consolidada. Repito, então, de 24 a 28 de janeiro, das 18 às 22 horas, pelo Simpla. Então é isso, pessoal. Após vocês terminarem de assistir esse vídeo, acesse aí www.protectionday.com.br e garanta já o seu lugar nesse evento imperdível. Hilton, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por esse bate-papo aqui. Precisamos repetir a dose e vocês que estão nos assistindo, nos vemos lá no evento a partir já da próxima segunda-feira. Uma boa tarde para todos. Eu que agradeço, Jorge. E veja, este gesto não é apenas a reprodução de uma saudação de uma série de TV. Ele é uma bênção. E essa bênção serve para todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos, amigo. Um abraço. Olá, pessoal. Dando continuidade às entrevistas exclusivas para o nosso evento Protection Day 2022. Agora eu trago uma convidada aqui muito especial lá do sul do Brasil, que é a Mira Lima. Então, sem muitas delongas, Mira, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui batendo esse papo conosco e diga para quem está nos assistindo quem é você. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, de participar desse grande evento que está sendo muito bem organizado. Parabéns a todos os envolvidos, Jorge. E vou dizer quem eu sou, né? Eu sou graduada em Direito, né, pela PUC Paraná. Sou pós-graduada
em proteção e privacidade de dados. Atualmente trabalho com consultoria em proteção de dados e privacidade, LGPD, e também estou agora fazendo também um trabalho no escritório da advogada Lidiane Leles, que me convidou aí, me contratou para trabalhar também com direito digital. Então, basicamente, atualmente, eu estou fazendo isso, trabalhando com LGPD, mas também trabalhando um pouco com o direito digital. Perfeito, né? Mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? E vamos falar aqui de LGPD, né? Quais foram os maiores desafios, Mira, que você encontrou nas suas visitas às empresas, nos projetos que você está participando, no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados no ano de 2021? Acredito que é um desafio da maioria dos colegas que trabalham com consultoria, né, na parte de proteção de dados, que é realmente o trabalho de conscientização e fazer com que as pessoas realmente levem a sério o que a LGPD tem passado, né, para todos. Então, é um trabalho minucioso de fazer com que desde o presidente ao porteiro se conscientizem do seu papel como parte, né, desse grande trabalho que faz a LGPD, porque não é só o profissional de proteção de dados, é justamente a empresa, são os funcionários, são as pessoas que fazem parte daquela organização, que são responsáveis também por resguardar, né, a segurança aí dos dados, das informações que aquele negócio trata. Concordo com você. Eu concordo com você, né? Ao qual a gente, o ano passado, nós batemos muito nessa tecla de conscientização. Ao meu ver, aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar da parte da hotelaria, que é a parte que eu estou mais envolvido diretamente. Nós tivemos muitas dificuldades por falta de conhecimento da rede, né, do setor de turismo, e também devido ao Covid, dos impactos que foi, ao meu ver, o setor que mais sofreu em 2020 com a pandemia, né? Então, assim, mas é bom a gente ressaltar e levantar aqui uma reflexão. Quando as empresas começarem a entender o quão é importante e bom para o seu negócio a adequação LGPD, eles vão se arrepender de não ter começado antes o seu processo de adequação. Porque eu queria fazer uma pergunta para você. Eu fiz, acho que foi para a Sara. No setor de hotelaria, é muito difícil você ter processos mapeados, tá? De 90% a 95% dos hotéis pousados, eles não têm nada mapeado, a não ser as grandes redes aí que têm os seus processos mapeados. Eu queria saber de você se aí no Sul e nas empresas por onde você já prestou consultoria, que você conversou, se é a mesma realidade que eu encontro ou outros segmentos, os processos organizacionais, eles estão mais bem definidos. Só fazer um adendo, eu não sei se essa parte acaba indo, Jorge. Eu sou do Sudeste, eu estou no Sudeste, que eu estou em São Paulo. Ah, tá. Desculpe, mas você é do Sul, não é? Não, eu morava no Sul, morei por muito tempo em Curitiba, né? Morei por 6 anos em Curitiba. Então, é porque eu formei, né, na Paraná. Então, eu acabei esquecendo de citar esse detalhe. Mas tudo em casa. Então, fala aí as dificuldades, o que você vê aí em São Paulo para a gente, por gentileza. Eu acredito que tem a ver muito com o porte, talvez, da empresa, né? Varia muito. Você, às vezes, tem uma grande dificuldade de levantar, fazer esse mapeamento, às vezes com as médias, né? Eu digo assim, às vezes com as médias empresas, porque muitas vezes na empresa de grande porte já existe uma organização, de certa forma, maior, né? Assim, no que eu tenho visto.
Mas a gente verifica que no decorrer do mapeamento você vai conseguindo, às vezes, até otimizar e melhorar, né, a eficiência desse mapeamento, e para a empresa mesmo, para o próprio negócio, né, acaba sendo de grande valia, porque acontece no decorrer desse mapeamento mudanças, né, e não tem como não ocorrer a mudança, eu acho que a mudança é necessária. Então, acabam revendo algumas coisas que poderiam ser menos complexas, talvez assim, mais fáceis de você identificar, de você trabalhar, né, para que as coisas tenham um fluxo melhor. Então, eu tenho identificado muito nisso. Varia aqui, né, no interior de São Paulo, nós temos de fábricas, né, tem até fábricas maiores que são conhecidas no Brasil inteiro, mas também tem muito a ver com o mercado que eu falo, o comércio, né? E aí lida com uma quantidade muito grande de dados, né? Você tem dados ali de fornecedores, você tem dados muitas vezes de parceiros, então eu acho que nesse sentido a gente consegue encontrar um certo maior trabalho de talvez corrigir alguns excessos, né? Digamos assim. Mas nós conseguimos assim fazer um trabalho mais com médias e até com grandes empresas aqui no interior, porque no interior de São Paulo é muito rico em indústria, né? Em fábrica. Então acredito que, não sei se eu consegui te responder, me fala. Conseguiu Se eu sim. fui. Eu costumo dizer, não sei se você vai concordar comigo, que quando essas empresas começarem a se adequar à LGPD, elas vão conhecer o negócio delas de um jeito que ela nunca conheceu. Elas vão ter Eu uma concordo visão plenamente. totalmente diferente. Porque quando a gente não tem nada, quando surge uma empresa, uma pequena empresa, ninguém pensa em processo. Aí eu sei fazer, e sempre aconteceu assim, e eu vou ensinando para a Mira, ensino para o Damião, e a gente vai produzindo, e depois vai agregando mais pessoas, a gente pega os mais antigos, mais experientes, vai promovendo eles a coordenadores, a gerentes, e é aquilo tudo que está na cabeça da pessoa. Mas quando a gente começa a fazer aquela organização, quando a gente começa a arrumar a nossa casa, a gente vai dizer, caramba, olha a quantidade de retrabalho que é feito todos os dias aqui na empresa. Uma vez que você tem um gap, um gargalo muito grande, isso aumenta o seu custo. Uma vez que isso aumenta o seu custo, você não tem tanto lucro igual você gostaria de ter. Então, quando a gente fala de mapeamento de processos, a gente não está aqui falando coisas inventadas da nossa cabeça. É porque nós temos como comprovar que uma vez que você começa a fazer o seu processo de adequação, é perceptível uma assertividade e uma melhoria no que você vai entregar lá para o seu consumidor final. É perceptível, porque você começa, como você muito bem disse, né, começa a ter uma mudança de cultura. A LGPD ela é uma lei cultural. E assim, eu digo, e depois eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, além de melhorar muito os processos do negócio, ela vai ajudar muitas pessoas, porque a segurança da informação grita, fala muito alto na LGPD. E a gente, conforme vai ensinando as pessoas, porque o nosso foco tem que ser nas pessoas, quando a gente vai ensinando as pessoas, a gente começa a ter mais cuidado quando a gente acessa a internet na nossa casa. A gente começa a ter cuidado quando a gente vai entrar num Wi-Fi público, a gente quando vai compartilhar um arquivo, quando a gente vai acessar um e-mail. E tudo isso começa a vir à tona depois da LGPD. Porque se não fosse essa imposição da lei sobre a segurança e privacidade de dados, nós iríamos morrer fazendo as mesmas coisas desde que o mundo é mundo. Então, eu gostaria de saber da sua opinião, se isso que eu falei aqui é uma coisa que não tem nada a ver, ou o que você acha em relação aos benefícios para nós, titulares de dados, que a LGPD traz?
Nossa, eu fico até assim, é uma coisa tão grandiosa e as pessoas falam, é porque você é da área, você vai vender o seu peixe. E não é. A gente, como titular de dados, a gente tem que saber a importância, né, de um CPF, entendeu? Que você acha que, vou colocar isso, meu CPF na nota, vou colocar Pix, você fala claramente, meu Pix é o meu CPF, você fala, né, é o meu CPF, passa o teu CPF, assim, na cara dura para as pessoas. E a gente não tem ideia do que dá para fazer, né, do que aí a gente vai falar com as pessoas, hackers, né, e outros que trabalham aí com crime, né, o cybercrime, como vale um CPF. Então, ser titular de dados, né, acima de tudo, é ser alguém que precisa, né, saber o valor, a importância das tuas informações. E a cultura, né, ela está sendo, de certa forma, Jorge, ela é imposta, eu digo imposta pela lei, porque se for realmente depender da nossa percepção, né, e se não fosse uma lei, muitas vezes passa e a gente ainda não dá o devido valor, o devido atenção a esses cuidados que nós precisamos ter com as nossas informações. E eu digo até que com a lei ainda está sendo um processo. A gente já nota uma pequena mudança. Eu costumo fazer, até eu estou fazendo um trabalho, né, nas minhas redes, com curiosidades do tipo o metaverso, né? É o assunto do momento. Metaverso vai aí mudar a nossa forma de negócio. Muitas empresas, Adidas, né, Nike, outras estão entrando para o metaverso. É uma realidade virtual que foi aí vinda, né, do dono do Facebook, que agora é metaverso, e que é meta, né? E aí agora metaverso é esse mundo de realidade que as pessoas fazem negócio, compram terreno e tudo mais. E aí eu comecei a fazer um trabalho agora nas minhas redes, trabalhando com, você sabe realmente como os teus dados ficam no metaverso? Vai ter uma garantia da segurança da tua informação, né? Por quem que vai passar? Quem são as pessoas que vão visualizar aquilo que você troca naquele universo que vai ser assim como se fosse uma nossa realidade, só que no mundo virtual. E assim, estou te falando isso porque estão criando até roupas com que você possa sentir, pegar em copo, você segurar na mão das pessoas, que você tenha sensações reais lá dentro. E daí, só que isso tudo passa por uma nuvem, né? Passa por um administrador ali daquilo, e tudo que você vai fazendo, o teu comportamento vai sendo totalmente monitorado. Tudo sobre você. Então, assim, não sei se eu fugi do assunto, mas ainda é o assunto, falando sobre dados. Então, a de conscientização vem da gente, desse papel da gente saber muito questionar. Uma simples pergunta: para quem você deu os teus dados hoje? Você perguntou qual a finalidade? O que vão fazer com os seus dados? Quando vão excluir teus dados? Né? Então, eu espero que esse movimento, né, da LGPD, ele continue, ele dê frutos que eu acredito que já está dando, mas acelere muito mais, e eu acho que esse é o nosso papel, né, como profissional. Então, os nossos dados são assim eu falo que é o petróleo, né? Os nossos dados assim é o valor que a gente realmente tem, e a gente deve assim preservar ao máximo. Você falou aí do metaverso. Vou deixar vocês bem reflexivos, pensativos quando estiver assistindo esse vídeo. Quando a gente pega o nosso celular, se lançar um aplicativo há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, baixa esse aplicativo que vai deixar você com cara de velho, você vai ver você daqui a 70 anos, vai ficar cara de mulher, enfim. O aplicativo vai lá e pergunta assim: Mira, você me dá acesso aos seus contatos, acesso aos seus números de telefone, às suas redes sociais, eu vou poder escrever sobre isso, sobre aquilo, e você não sabe nem quem desenvolveu esse aplicativo, e você dá o acesso porque todo mundo está fazendo aquilo. Então, assim, até mesmo isso, nas nossas conscientizações, assim como você bem falou do meta, nós temos que falar sobre isso. Porque nós não temos cultura de segurança da informação. Isso é fato. Não temos. Tudo que as pessoas fazem, a gente vai lá e imita aquilo ali sem saber das consequências que tem. Bom,
Mas isso aí é um assunto para um outro bate-papo, né? E eu gostaria muito que você pudesse fazer um convite agora para quem está nos assistindo, para que venha participar conosco do nosso evento Protection Day. Bom, eu primeiramente, mais uma vez, quero agradecer, né? E quero convidar todas as pessoas que participem desse evento, porque é um evento com um grande qualidade, com profissionais gabaritados em segurança da informação, em proteção de dados. São pessoas que a gente já segue, já conhece, sabe que são pessoas que têm muito a acrescentar, têm muito a debater, é enriquecedor aprender e se aprimorar, né? Até para aí que depois você tenha bastante conteúdo para os seus trabalhos. Então, é importante a gente aprende, né? E a gente depois repassa o conhecimento. Então, eu faço esse convite. Eu tenho certeza que vai ser demais. Nós agradecemos, Mira, aqui a sua participação conosco, agradecemos a participação de todos que estão nos assistindo. E assim que terminar esse vídeo, pessoal, acesse aí www.protectionday.com.br e garanta já sua vaga nesse evento imperdível. A todos vocês, fiquem aí com um ótimo dia e, Mira, nos vemos Muito lá obrigada. no evento. Tá? Tchau, tchau. Com certeza. Tchau. Estamos ao vivo. Fala, pessoal. Dando continuidade às séries exclusivas de entrevista com os nossos participantes do grupo G20 e também alguns palestrantes do nosso evento Protection Day. Agora eu estou trazendo aqui para vocês uma convidada ilustríssima lá do oeste da Bahia, minha grande amiga e irmã, Sara Batista. Então, sem muita delongas, tá? Sara, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de vir aqui participar conosco e fale para quem está nos assistindo quem é Sara Batista. Bom, olá a todos. Primeiramente, muito obrigada, Jorge, pelo convite, a todos também do G20. Meu nome é Sara Batista, sou advogada, atualmente consultora em LGPD. Sou do oeste da Bahia, como já foi falado aí, mais precisamente da cidade de Barreiras, interior da Bahia. Então, venho há 1 ano e meio, aproximadamente, estudando, me aprofundando nessa nova área e me encantei a cada dia mais por esse setor, que, enfim, vai atingir todos os setores, né? Por mais que tenha um pouco de medo, assim como houve em 1990, que foi o Código de Defesa do Consumidor. A LGPD, a Lei 3.709 de 2018, ela também está causando impacto, está causando bem no gerúndio, porque a gente está vivendo isso. Mas é uma mudança que atinge todo mundo e que veio realmente para mudar a cultura. E eu estou muito feliz com isso, pelo convite, mais uma vez, e quero aproveitar aqui, né, convidar a todos, porque o evento vai ser maravilhoso, o Protection Day 2022. Então, aproveitem, são nomes excepcionais da área de segurança da informação, da área de direito, da área de RH, também empresários. Então, aproveitem esse evento e façam sua inscrição. Bom, nós agradecemos mais uma vez, né, a sua participação aqui. A gente conversou bastante, né, durante o ano de 2021, mas fale para quem está nos assistindo quais foram os maiores desafios que você aí na Bahia enfrentou em relação à Lei Geral de Proteção de Dados e à privacidade. Ok. Não só enfrentei, como enfrento, né? É a falta de conhecimento ainda da área. Em relação a 1 ano, pouquíssimas pessoas sabiam dessa nova lei, inclusive até do meio jurídico também. E agora tem empresários, quando a gente vai tentar prospectar e conversar sobre essa área, a importância e que atinge todo mundo, não se sabe, há uma dificuldade no sentido de que vai esperar a autoridade nacional, que é a ANPD, a normatizar, a regulamentar em relação à dispensa de alguns casos para pequenas empresas. Então, assim, há muita gente não está acreditando ainda. Então, eu acho que há passos lentos. Claro que estamos falando de oeste da Bahia, numa região extremamente agrícola, e as grandes empresas aqui, elas já estão se adequando, né? Desde a época do início da LGPD mesmo, porque já fazia relações internacionais, então já tem seu DPO,
já atuavam desde a GDPR, para falar a verdade. Mas as pequenas e médias empresas, há uma dificuldade muito grande. Então, está muito no início ainda. Isso eu falo de uma visão do interior, não sei como é que está. As capitais, com certeza, estão em formato diferenciado. Mas é que ainda há passos lentos, né? Tanto é que na minha cidade não tem na minha subestação não tem uma comissão de direito digital. Não tem ainda. Então, o debate acaba sendo muito mais difícil. Ainda bem que a gente tem grupos como o G20, né, associações como a NPPD, que realmente nos auxiliam a esse debate e que ultrapassa fronteiras, que a gente não depende tanto do local, né? A gente debate e cresce à medida que vai conversando com outras pessoas. Eu quero deixar bem claro para você, para que você se sinta mais tranquila, tá? É que eu moro na capital aqui do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e eu enfrento muitas dificuldades aqui, muitas. Se você chegar aqui na rede de hotéis aqui, pousadas, zero o conhecimento ainda que as pessoas têm em relação à lei, né? E uma coisa que é um pouco agravante nisso é que, além de eles não terem o conhecimento, eles ainda não querem parar para poder aprender. Quando a gente vai chegar para falar alguma coisa da LGPD, ele já fala, não, isso é uma lei, isso não vai pegar. Só que, assim, como é que a gente pode falar que não gosta de uma coisa sem conhecer ou sem a gente experimentar? Então, assim, quando as pessoas começarem a ver os benefícios que a lei pode trazer para ti, para o seu negócio, eles vão se arrepender de não ter começado o processo de adequação antes. Então, Sara, assim, não é só aí no interior da Bahia, não, as grandes capitais também. Como você falou, pelo nosso grupo do G20, né, nós tivemos a reunião nessa segunda-feira, né, e você viu que não são todos que estão envolvidos diretamente num projeto de adequação. Alguns conseguiram e outros não, porque a dificuldade não é limitada só à Bahia ou ao Rio de Janeiro, é generalizada. Então, eu gostaria de aproveitar que a gente está falando de dificuldade, né, que a gente fala sempre de conscientização, de evangelização. Quais são as suas expectativas em relação ao ano de 2022 no tocante à LGPD, à privacidade e segurança dos dados? Bom, eu acredito que esse ano vai ser um ano de contínuo crescimento, mas em relação as fiscalizações vão acontecer, né, a partir de agora, com a autoridade nacional, e eu acredito muito que a gente não pode parar de debater, né? Eventos como esse, Protection Day, eles realmente têm que acontecer e têm que ser aclamados, porque aí consegue atingir o nosso público-alvo, que é empresário e também titulares, né? A gente tem que olhar as duas vertentes, que há consultores que vão atuar, é evidente, de um lado, do lado do empresarial, e o outro do lado do titular, e tudo bem, porque realmente é uma lei que atinge a todos. Então, eu tenho grandes expectativas realmente de crescimento nessa área, principalmente aqui na minha região, mas além, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma parceria com a empresa, na parte de contratos, a empresa já passou por várias etapas, e eu estou na parte de revisão de políticas, né? Ou seja, que não precisa estar no local, não precisa ser no local onde a gente mora para poder trabalhar, né? Você pode trabalhar de casa, à distância, home office, mas eu acredito que tenho muita fé que vai dar certo, a gente vai debater mais. É uma mudança de cultura mesmo. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor, para quem olha, mudou muito. Foi impactante no Brasil em 1990. Então, assim, ele veio realmente fincar, sedimentar no Brasil anos depois. Então, hoje nem se discute mais, porque você chega em qualquer local, inclusive é obrigatório ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento. Isso provavelmente vai acontecer com a LGPD também, mas é realmente uma mudança de cultura e eu acho que vai se intensificar muito mais esse ano. Eu acredito muito nisso. Eu quero fazer um parênteses numa fala sua sobre as fiscalizações, né? O Jorge tem falado bastante nos eventos aí que eu promovo e as participações que eu faço. Assim, pessoal, não fiquem achando que a NPD vai sair lá de Brasília e vai lá no oeste da Bahia procurar uma empresa para poder fiscalizar. Eles não têm braço para isso, mas o seu cliente
e o seu concorrente, eles vão estar ali todo dia no seu negócio. Então, esses são as pessoas que você tem que... Bom, eu tenho que me adequar, porque se esses caras aqui, depois que eles começarem a entender o que é a lei, eles podem me denunciar para a NPD, aí a NPD vai lá te fiscalizar. Não fique achando, porque eu estou aqui no oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, e não vão vir, mas os meus clientes que todo dia estão ali comigo, os meus clientes, a minha concorrência, esse cara está falando que está em adequação LGPD? Vamos dar uma olhada realmente se ele está. E aí a pessoa pode, às vezes, tirar uma foto, fazer alguma coisa, eles estão fazendo isso aqui lá no lugar, e fazer uma denúncia. E aí você vai receber uma visita de algum agente da NPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí, além de receber a visita, você ainda pode ter nessa área uma exposição negativa aí do seu negócio, o bloqueio dos seus dados. Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente, quando as pessoas falam assim, essa lei não vai pegar, essa lei é só mais uma lei, por que o empresário deve ficar bem atento à Lei Geral de Proteção de Dados, que agora vai fazer parte da Constituição Federal? Exatamente. O que o Jorge está falando aí faz parte da autodeterminação informativa, ou seja, colocar o titular de dados como protagonista. Então, assim, isso está dentro da lei também. E a gente vai ver cada vez mais quando as pessoas começarem a entender o que é essa lei e começarem a dar importância devida aos seus dados, realmente as denúncias vão começar a aumentar exponencialmente. Entendeu? Hoje, realmente, já é lei a questão da privacidade, né? Questão da Constituição, ou seja, já está dentro da Constituição também. Então, esse também é um fato de estar... o debate ser muito maior, porque está dentro da Constituição, no artigo 5º, né? Vai ser inserido no artigo 5º. E quanto à questão das fiscalizações, realmente, né? A própria LGPD, ela coloca num dos seus artigos que a questão das sanções. Então, as sanções, claro, tem a sanção de 2% até 50 milhões, 2% de faturamento anual até 50 milhões. Mas ela começa de forma pecuniária, ou seja, em dinheiro, e quando você começa a ler a LGPD, as últimas sanções, na verdade, é a questão do bloqueio de dados, ou seja, é a questão da exposição. E tem a questão da exposição, que é muito pior do que a questão pecuniária, a questão financeira, que isso sim pode acabar destruindo uma empresa, vou colocar assim, a morte da empresa, né? Vai ser pela questão do bloqueio de dados. Se uma empresa não conseguir provar que minimamente ela está adequada à LGPD e ela tomar como uma sanção o bloqueio de dados por 6 meses, por exemplo, essa empresa não vai ter mais força para poder continuar. Ela vai ser encerrada ali. Junto a isso também tem a questão da mídia, ela vai ser exposta, né? Então, isso é muito importante. As empresas têm que começar realmente a se atentar para isso. Essa semana mesmo eu conversei localmente com uma empresa da área de saúde, e aí a empresa era uma franquia e disse que estava começando a se adequar em LGPD porque foi enviado para ela as mudanças, né, em relação franqueado e franqueadora e a questão da contabilidade. E eu comecei a argumentar se essa empresa, o que foi feito em relação aos funcionários. Eu falei, olha, esse vazamento pode ocorrer da sua recepção. Você sabia que já existe... dentro da lei, a lei trouxe isso, um novo cargo, né, ocupação chamada DPO, que na nossa lei está encarregado de dados, a sua empresa tem, e essa pessoa não sabia o que era isso, porque só recebeu, achou que a mudança ali em relação à contabilidade já era o suficiente, mas não, né? A gente tem que realmente debater algo muito sério, muito profundo, um programa de adequação, ele demora muito tempo, muitos meses, porque realmente é como até o pessoal do G20, né, salvo engano, é o Damião, ou o Carnaúba, ele costuma falar que a adequação, ou falar, linguajar, é do P ao P. Então, é do presidente, do porteiro ao presidente. Você tem que ter esse linguajar, porque o vazamento, ele pode ocorrer em qualquer âmbito da empresa. Pode ocorrer ali na entrada da empresa, pode ocorrer pelo alto escalão. Então, realmente, envolve todos os setores, demora muito, mas tem que ser feito, porque é lei. Não tem mais o que discutir. Já é uma lei de 2018, ela foi prorrogada por muito tempo, até que realmente não houve mais possibilidade de prorrogação, porque tem que ser inserido
no nosso cotidiano e tem que ser cumprido por ser lei. E eu vou repetir aqui, pessoal, para que fique bem gravado na memória de vocês. Quando vocês começarem a fazer o processo de adequação, vocês vão começar a ganhar dinheiro. E vocês vão se arrepender por não ter começado a fazer o processo antes. Então, assim, é muito interessante, né, a gente poder ter um evento igual a esse que nós vamos estar realizando, né, que já começa na próxima semana aí, o Protection Day. Aonde, Sara, eu gostaria que você pudesse fazer um convite a quem está nos assistindo para poder vir aqui participar conosco desse evento. Bom, então, mais uma vez, agradeço, né, Jorge Luiz e todo o Grupo G20 pelo convite e convoco a todos, né, a participarem desse evento maravilhoso, um evento para aumentar a conscientização, que é o Protection Day 2022, que ele se inicia no dia 24 e ele se encerra no dia 28 de janeiro. Então, aproveitem, é muito conteúdo, muito conhecimento mesmo. Aproveitem, porque quem não aproveitar agora, que realmente vai se arrepender de não ter aproveitado antes. Então, nós agradecemos, Sara, né, a sua participação. É sempre um prazer bater um papo contigo. E a todos vocês que estão nos assistindo, né, terminando esse vídeo aqui, você vai lá e acesse www.protectionday.com.br e garanta o seu lugar nesse evento imperdível, com mais de... até a última vez que eu vi, já tinha mais de 40 palestrantes. Eu não sei aonde que a gente vai conseguir colocar tantas pessoas para poder estar trazendo, transbordando conhecimento aí para os titulares de dados. Então, garanta já a sua vaga. Sara, muitíssimo obrigado né, pela sua participação. A todos vocês que estão nos assistindo até esse momento e nos vemos lá no evento. Tchau, tchau, pessoal.